continuando o nosso estudo de termodinâmica, nós vamos ver hoje a lei dos gases. Lei dos gases é como que os gases se comportam quando a temperatura vai variando, né? E associar com outras grandezas que são importantes. Como já se observou antes, quando eu vario a temperatura, a quentura de um gás, ele diminui a pressão ou altera o seu volume, dependendo das condições que ele se encontra. E então, cientistas começaram a observar essas grandezas. Então, aqui nós estamos preocupados com pressão, nós estamos preocupados com volume, nós estamos preocupados com temperatura e nós estamos preocupados com quantidade de gás. E o que os cientistas fizeram foi pegar uma situação onde essas grandezas podem estar sob controle. Então pega-se aqui um gás, coloca-se aqui um pistão, constrói-se um pistão, aqui dentro está o gás, né? A gente em geral representa assim, já adivinhando que o gás é constituído de pequenas partículas. Vem aqui em cima, coloca aqui um pezinho que determina a pressão, porque dependendo do peso, esse pistão vai ter uma pressão diferente. E isso determina um volume, nós já aprendemos o que é pressão, né? É a força por unidade de área, nós aprendemos o que é o volume, nós aprendemos que existe uma forma de medir a temperatura, basta você botar aqui um termômetro do tipo gasoso, que nem de Kelvin. E obviamente aqui tem uma quantidade de gás, porque a química já conhecia muito bem a massa dos gases e, portanto, a chamada quantidade molar. Quantidade que, na verdade, a física e a química caracterizam muito como quantidade molar de matéria. Muito bem, então nós temos essas condições. E o que os cientistas fizeram foi começar a variar as grandezas. Então eles falaram assim, bom, mantém a temperatura fixa e varia a pressão observando o volume. E eles notaram o seguinte, à medida que a pressão aumenta, o volume diminui e dá uma curva assim. Se você mudar, isso é uma temperatura T1. Se você mudar a temperatura, for para T2, dá algo assim. Se você mudar, for para T3, dá algo assim. Então você mantém a temperatura, isso aqui são as chamadas isotérmicas, porque mantém a temperatura constante e vai variando, vai vendo como que é a dependência aí entre pressão e volume. E eles notaram o seguinte, que a pressão vezes o volume para uma temperatura fixa é uma constante. E notaram também que o valor dessa constante vai depender do valor da temperatura, porque se eu fixar a pressão agora, vamos imaginar que eu fixe a pressão. Se eu fixar a pressão, eu vou ver o seguinte, qual é o volume que eu tenho quando eu tenho uma temperatura T1, qual é o volume que eu tenho quando eu tenho uma temperatura T2, qual é o volume que eu tenho quando eu tenho uma temperatura T3. Aqui nós estamos aumentando a temperatura de 1 para 3, tá bom? E aí eu noto o seguinte, que se eu fixar a pressão, mantiver a pressão constante, como é o caso de pôr um pezinho aqui fixo, à medida que eu aumento a temperatura, o volume vai aumentando. E nota-se que ele aumenta proporcionalmente. Então o que se observa é que PV, aliás, essa lei de PV igual a uma constante, é a famosa lei de Boyle, né? Que a gente aprende. Então, nota-se que o seguinte, que aqui existe uma constante, né, que agora eu vou chamar de C de novo, vezes a temperatura. Então, eles notam que essa é uma lei para os gases. O produto PV é proporcional à temperatura do gás. Tá certo? Isso é feito empiricamente, veja bem. Foi fazendo experimento,
foi lá buscando informação, medindo e tentando ver qual é a relação entre essas grandezas macroscópicas, porque ninguém estava vendo o que de fato existe dentro do gás. Muito bem, aí o pessoal observou o seguinte: bom, vamos mudar a quantidade. Vamos começar na pressão, volume, temperatura. Bom, se eu fixar pressão, volume e temperatura, a quantidade de gás está fixa. Essa constante aqui, ela deve depender da quantidade de gás. Porque se eu dobrar a quantidade de gás, mantendo a pressão, eu tenho que dobrar o volume. Não é verdade? Mantendo a pressão e temperatura. Então, notou-se que a constante C era proporcional à quantidade de matéria. A quantidade de matéria, normalmente a gente fala em termos de mol. Então, tem a massa dividido por uma grandeza que chama-se o mol. Foi assim que a química se desenvolveu para ter grandezas macroscópicas. Ele sabia que tinha quantidades características da matéria, inclusive dos gases, que era o valor do mol. Então ele notou o seguinte, que essa constante tinha que ser assim, e aqui colocou-se uma nova constante, que é a chamada constante dos gases. E notou-se que para qualquer gás, isso era verdade. Portanto, foi possível chegar a uma expressão da lei dos gases. Não importa que gás eu tenha, se eu for capaz de expressar isso em termos de número de mols, eu tenho uma lei que relaciona pressão, volume e temperatura. E essa aqui é a chamada lei dos gases. Também recebe o nome de lei de Clapeyron. E recebe muitos nomes, mas ela é para nós a lei dos gases. E ela foi observada. E ela é tão importante que ela deu origem a uma série de coisas na ciência e na tecnologia. Porque o pessoal notou que se aquecesse o gás, aumentando a temperatura, mantendo pressão, o volume aumentava. Então era uma forma de eu deslocar as coisas. Daí dá origem ao pistão, dá origem à máquina a vapor. Não é? Dá origem a uma série de desenvolvimentos observando essa lei. Claro que é a lei dos gases ideais, né? Ela logo já se observou que ela desviava um pouquinho, mas não importava. Ela era muito suficiente para explicar muitas coisas do que se tinha. Então essa é a lei dos gases, tá certo? E com ela nós podemos fazer uma série de coisas. Bom, o número de mols, ele depois, com o avanço do entendimento do que era mol, da constituição atômica da matéria, tá certo? Essa coisa foi levemente modificada. Então, com o entendimento de que mol, quando a gente entendeu que o mol, ele na verdade, bom, deixa eu dar um passo atrás, né? Dizer que primeiro nós entendemos a constituição atômica da matéria. A constituição de partículas minúsculas, que eram os átomos e moléculas e tudo isso, né? Então, com o desenvolvimento dessa atomística, vamos dizer, o pessoal pôde entender que, na verdade, quantidade de matéria significa quantidade de partículas a nível microscópico, tá certo? E, com isso, eles começaram a entender que o mol nada mais é do que uma quantidade fixa, que é o número de Avogadro, que vale em torno aí de 6, 10 a 23 partículas nesse mundo microscópico. E que, portanto, quando você divide a massa pelo mol, você está, na verdade, dizendo quantos números, qual o número, isso aqui é o número de partículas, tá certo? Quando você pegar isso e multiplicar pelo número de Avogadro, que é o número de partículas que contém um mol, você acaba caracterizando que o N aqui é o número de mols de partículas que você tem lá. Então, o pessoal
nessa constituição atomística, né? Eles conseguem chegar e falar, bom, essa lei dos gases, esse N aqui, na verdade, nada mais é do que o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, que isso me dá o número de mols, vezes o RT. Tá certo? E aí, eles chegam a uma conclusão interessante, dizer, bom, essa constante aqui, se eu quiser expressar isso aqui em termos de números de partícula, eu crio uma nova constante, que é esse R dividido, que é a constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro, isso vira uma constante, que é a constante de Boltzmann. Tá certo? Então, tudo isso resume a chamada lei dos gases. Na verdade, a lei dos gases, ela pode ser escrita ou que a pressão vezes o volume é o número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. A outra coisa, essa temperatura tem que estar expressa em valores absolutos. Por que ela tem que ser expressa em valor absoluto na escala Kelvin? Porque quando T igual a zero, P tem que ir a zero aqui. Tá certo? Então ela é expressa em termos de temperatura absoluta. Ou PV é igual a NKT. É as duas maneiras de expressar a lei dos gases. No primeiro caso, nós temos R, que é a chamada constante dos gases, e o R vale, na verdade, 8,31 joules por mol Kelvin. E se eu expressar aqui, o K, que é a constante de Boltzmann, vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Tá certo? Essas são as constantes. E ou eu expresso em termos de mols, que é uma forma de falar em macroscópio, coisas grandes, ou eu falo em número de constituintes, já levando em conta a chamada composição atomística, né, dos gases. Então, nós temos aqui a lei dos gases. Essa lei é uma lei importante porque ela expressa a relação entre grandezas macroscópicas com a temperatura. Pressão, volume, que é uma grandeza geométrica, o volume. Pressão é uma grandeza de força e temperatura é uma grandeza energética. Tá claro que ela tem a ver com energia, que está tudo aí. E essa lei, então, embora ela não foi deduzida, ela foi descoberta, que os gases obedecem a essa lei, ela acaba sendo fundamental para a evolução do próprio entendimento do que é a temperatura a nível microscópico. Tá certo? Muito bem, então, nós temos agora que pegar essa lei dos gases e tentar entender isso além, olhando a natureza atomística da matéria. Olhando que a matéria é constituída de átomos, nós temos que ser capazes de pegar a lei dos gases e fazer uma associação. Pressão, nós temos uma interpretação muito boa do que é. Pressão nada mais é do que força por unidade de área. Volume, nós temos muito bem uma noção física do que é, né? Geometria, o espaço geométrico ocupado pela matéria. Quantidade de matéria, obviamente, o que está contido aqui dentro, tanto expresso na forma de mols, quanto expresso na forma de número. E temperatura, qual que é a interpretação física para a temperatura? Nós não sabemos, apenas olhando essa formulação simples da lei dos gases. Nós temos que agora, então, inferir sobre a constituição atomística da matéria para podermos ir além. Bom, como que a gente faz isso? Bom, nós temos que pegar agora e falar, vamos aprender o que é. A química nos ajudou muito a imaginar que se eu tenho o conceito de mol e tenho o conceito de massa molecular, né?
e isso é um certo número enorme de partículas, o mol, que é expresso em gramas, dividido por esse número, deve me dar o que é cada uma dessas partículas que estão aqui dentro, que caracterizam esse conceito de mol. Muito bem, então o número de Avogadro, que é esse 6,02 vezes 10 a 23, ele me dá uma noção clara de escala. Ele me permite ir nas coisas que eu observo macroscopicamente para eu realmente entrar no mundo microscópico. Porque agora, se eu estou lidando com, por exemplo, ar, onde nós temos um mol da ordem de 28 gramas, se eu dividir isso por 6 vezes 10 a 23, que dá aproximadamente 4,6 vezes 10 a menos 23 gramas, ele me dá uma noção clara de que se eu imaginar essa partícula como um constituinte do gás, eu tenho que ter ali uma massa que é da ordem de 4,6 vezes 10 a menos 23 gramas. Obviamente, isso é uma massa muito pequena para as balanças tradicionais medirem ou para a mecânica tradicional lidar. Mas ela deve ser a base, o tijolinho, que permite eu construir agora, de uma forma um pouco mais elaborada, o que de fato é essa expressão. Porque o grande sucesso da ciência vai ser, isso aqui foi observado, a natureza está nos dizendo. Agora eu quero ver se eu, entendendo bem a matéria, sou capaz de construir essa lei. Sou capaz de deduzir essa lei. E tudo isso passa imaginando a atomística. Imaginando que tudo é constituído de pequenas partículas de massa minúscula que estão aqui dentro do gás. Bom, aí eu tenho que imaginar como que é a pressão feita, como que é o volume, para depois chegar ao que é a temperatura. A pressão é fácil. São partículas massivas, devem estar carregando velocidade, então elas estão constantemente agitadas e elas estão batendo nas paredes. Ora, partículas massivas batendo na parede é capaz de transferir momento. Então eu crio o conceito microscópico de pressão. O que é a pressão? A pressão nada mais é do que a transferência de momento a nível microscópico. Então, essas pequenas partículas batendo nas paredes estão fazendo uma força sobre as paredes. E isso é que mantém o pistão ali em cima. É isso que, de alguma maneira, essas partículas vindo, batendo aqui e sendo repelidas e batendo e voltando, é que mantém, né? Mantém o pistão, que é o conceito de pressão, a força feita pelo gás sobre uma superfície. Então eu crio um conceito físico de pressão baseado na constituição da matéria. E com essa constituição agora, eu tenho que ser capaz de deduzir como é a lei dos gases. Eu tenho que, a partir desse conceito mecânico, porque a mecânica já estava muito bem desenvolvida, eu tenho que ser capaz de criar essa lei com um modelo físico mais simples. E isso eu vou fazer na próxima aula. E com isso nós vamos fechar esse tema e entender bem o que é a chamada interpretação atomística ou interpretação cinética da temperatura, que é o conceito que está faltando para a gente fechar esse tópico. Até a próxima aula.